Obrigada. Obrigado. Voilà, avant de prier pour le prédicateur Antes de orar pelo pregador et pour nous qui serons à l'écoute, e por nós que iremos ouvir, j'aimerais juste partager quelques petits mots de reconnaissance gostaria de compartilhar convosco apenas algumas palavras de agradecimento. Dans un événement comme celui-ci, notre temps est compté. Num acontecimento como este, o nosso tempo está muito contado. Donc j'irai à l'essentiel. E então eu vou direto ao essencial. Le pasteur Michel Fauré, qui est président de l'Institut de théologie des Assemblées de Dieu de France, et moi-même, O pastor Michel Fauré, que é presidente do Instituto Bíblico em França, das Assembleias de Deus, e eu próprio, nous vous remercions pour la grande qualité de cet événement auquel vous nous avez invités. nós agradecemos-vos pela grande qualidade deste acontecimento para o qual nos convidaram. Et nous sommes particulièrement touchés. E estamos particularmente sensibilizados. Merci pour tous les efforts que quelques-uns ont fait pour nous adresser quelques mots en français. Muito obrigada por todos os esforços que alguns fizeram para nos dirigir algumas palavras em francês, Tout en s'excusant de ne pas bien le parler. ao mesmo tempo que se desculpavam por não falar muito bem francês. Et au-delà de la faute de grammaire, Mas para além dos erros de gramática, nous avons entendu votre message plein d'affection fraternelle. nós recebemos a vossa mensagem cheia de amor fraternal. Et ça nous va au cœur. E isso toca nos nossos corações. Merci aussi pour la qualité de l'interprète. Acho que isto não é para traduzir. Obrigada também pela intérprete. Le pasteur Louis Stress nous l'a présenté comme Madame France. Perceberam, não é? O pastor Luís Reis fez o prazer de me apresentar como a Madame France. Não é bem assim, é Madame Monteiro. Nous avons été particulièrement nous avons été agréablement surpris par la qualité de la chorale. Nós ficámos agradavelmente surpreendidos com a qualidade do coral Et nous sommes agréablement surpris aussi par l'audace des responsables des Assemblées de Dieu du Portugal. e também ficámos agradavelmente surpreendidos com a audácia dos responsáveis do movimento das Assembleias de Deus em Portugal. Quand je suis allé voir sur Internet ce local, Quando eu fui ver na internet este local, j'ai vu un grand local vide. eu vi grande lugar vazio, Et aujourd'hui, je le vois plein. mas hoje eu vejo cheio Et je suis optimiste. e eu estou otimista. Je crois que Dieu nous bénit dans cette journée. Eu creio que hoje Deus nos abençoou Et cela ne sera pas sans conséquence pour les jours à venir. e isto não ficará sem consequências para o futuro. Parce que quand l'huile descend, Porque quando ele desce, elle descend sur la barbe d'Aaron, quando o óleo desce sobre a barba de Arão, mais elle descend aussi jusque sur les vêtements. mas ela desce também aos seus vestidos. Et je crois que cette onction descendra jusque sur les églises locales. E eu creio que esta unção descerá até às igrejas locais. Alors nous vous saluons de la part des Assemblées de Dieu de France. Então nós queremos saudar-vos da parte das Assembleias de Deus em França. C'est le plus grand mouvement évangélique en France. É o maior movimento evangélico em França. Il représente 266 associations déclarées à l'administration. Nós representamos 256 associações declaradas na administração, perante as autoridades. Environ 470 pasteurs. Cerca de 410 pastores. Et si on y ajoute les pasteurs en formation, E se juntarmos a isto os pastores que ainda estão em formação, on arrive autour de 620. chegaremos à volta de 600 pastores. Et ça représente 45 000 membres. E isto representa 45 mil membros. Que Dieu vous bénisse et merci pour tout. Que Deus vos abençoe e mais uma vez obrigado por tudo.